Olá, pessoal. Olha nós aqui de novo. Madrugada adentro. Eu queria estar considerando com vocês o capítulo 10 do livro de Hebreus. Vocês não precisam ler agora, mas depois, se vocês tiverem uma oportunidade para uma mentalização mais ampla e um entendimento mais amplo do capítulo, vocês deem uma olhada, tá? Vocês leem. Eu vou narrar para vocês de início, assim, sem ler todo o capítulo, mas mencionando do que ele trata. Então, o capítulo 10 ele começa com o título Sacrifícios Insuficientes. Então, estaria sendo relatado aqui, inicialmente, os sacrifícios, aquelas situações, aqueles serviços, aquela adoração a Deus que eram prestados de forma ineficientes, de forma capenga, que é o que você nunca tem que fazer nada para Deus desse jeito, de uma forma deficiente, de uma forma capenga. A partir ali do versículo 19, ele tem outro subtítulo, tá? Que é a exortação, a ousadia e a santidade. Ou seja, ele fala inicialmente de um serviço prestado para Deus de uma forma capenga, né? De uma forma ineficiente, e depois ele te exorta para que você seja ousado e pratique a santidade. Então vocês veem que não tem nada a ver. O que falta no homem e mulher de Deus? Falta ousadia. Falta ousadia. O que sobra no ímpio, o que sobra naqueles que são filhos do diabo, a ousadia. E é o que o crente precisa ter se ele quiser tomar posse das promessas, as mais de 8.000 promessas que estão na palavra de Deus. Tá ok? Então, dessa forma, deve-se ser considerado ao se estudar a Bíblia e não ficar se pegando versículos soltos, só aquelas partes bonitas, levando as pessoas a ficarem delirando, ficarem pisando em ovos, pensando que tudo é uma maravilha, falando só essas coisas, porque isso é o resultado, as maravilhas é o resultado do cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Mas na palavra de Deus, nada consta que Deus inicia. É você que tem que iniciar, é você que provoca, é você que toma as atitudes e Deus responde, nunca ao contrário. O que eventualmente pode acontecer ao contrário é Deus fazer milagres, né? Quantas situações não acontecem talvez no seu dia a dia em que aconteceu um milagre e você nem percebeu. Você nem percebeu. Alguma coisa que poderia ter te acidentado, ter ceifado tua vida e você nem percebeu. A maioria das vezes nós nem percebemos. Então Deus, ele só faz isso, milagres, no nosso modesto entender. Agora, ele te dá o Espírito Santo e é você quem realiza as coisas, mediante ação. Deus é só reação. Você age e ele responde. Você não age e ele não responde. Porque se fosse assim, simplesmente agir, simplesmente orar, né? E ficar esperando, então você oraria e ficaria aí dentro de casa, em cima da cama. Faça isso que você vai morrer de fome. É por isso que a palavra chama oração. É um misto de orar mais agir. Oração. É uma palavra dinâmica. É uma situação dinâmica de vida que você vive. Então ele retrata tudo isso, depois ele exorta você à ousadia e à santidade, como eu disse, a partir do
do versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus, e lá no 36 você vai encontrar o feixe daquilo que Deus quer dizer para você hoje, nesse momento, que Ele quer dizer para você agora. Então, o versículo 36 diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, não é antes, entendeu? Possais alcançar a promessa, não é ainda nenhuma garantia de que você a terá imediatamente, tá bom? Então vejam bem, é diferente de eu ficar apresentando para você versículos soltos, como aquele estudo que você segue lá no site do JW, certo? Com figuras, com filmes, mostrando só coisas maravilhosas, que te faz sonhar, que te faz delirar, que te faz ficar achando que tudo é uma maravilha. E você entra e vai se envolvendo com a religião, não só as testemunhas de Jeová, a maioria delas. Você vai se envolvendo e você não vê acontecer, mas você já está lá dentro, já perdeu 1, 2, 10 anos lá dentro, então você fica lá e não vê nada acontecer na sua vida, porque não lhe é ensinado a agir. Tá ok? Agir. E qual é a ação que você vê nesse povo? Nas testemunhas de Jeová é a pior das ações, que é esse negócio de ficar batendo nas portas das casas em sistema de revezamento, de forma que eu já expliquei aqui, se somar num mês, não dá 24, 30 horas de serviço, que significa um dia em 30. É isso que você tem a coragem de oferecer para um Deus tão grande? Em 30 dias você consegue oferecer um dia? Se somar todas as horas que você vai em reunião e trabalha, e se você for ancião e tem cargo, digamos, 2 dias, você não tem vergonha não de oferecer isso para Deus? Que Deus mendigo é esse? Então, gente, a palavra de Deus é para ser mostrada, que as coisas, elas vêm através da luta, através da sua ação. A nossa vitória é certa, mas nós temos que ter ação. Senão vai se ficar numa coisa teórica, uma fé teórica. Você lê, estuda, repete, passa anos repetindo aquilo e na sua vida você não vê nada. E é o que você vê na maioria das pessoas que se dizem servos de Deus, caindo aos pedaços, capengas. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. E não é Ele que tem culpa. É você que envergonha Ele pela sua inação. Essa é que é a verdade. Veja bem, como eu li para vocês ali no 36, ele termina assim: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você veja que em tudo aqui, você verifica a ação da sua parte, esforço da sua parte. Eu não fico só pegando aqui o pedacinho, alcanceis a promessa, sem te mostrar o que tem antes. E é esse engodo que você não pode cair nos estudos bíblicos das religiões, notadamente das testemunhas de Jeová. Eles te prendem nas coisas bonitinhas do texto, mas não te mostram antes nem depois o que você vai ter que fazer. Depois eles te convencem que você nem isso precisa fazer. É só você obedecer cegamente, sem discutir. Então, gente, está evidente. As religiões, elas querem pessoas, porque elas querem contribuição, elas querem dízimo, elas querem quanto mais melhor, quanto mais tiver melhor. Elas estão preocupadas com isso. Entendeu? Não estão preocupadas em apresentar
um serviço para Deus. Então você veja bem, o inferno, ou seja, o diabo, ele sabe que é impossível para ele impedir o povo de Deus de tomar posse das promessas de Deus. Ele sabe disso, que o cumprimento da palavra de Deus, ela se dá mediante a manifestação da fé. É o que está escrito lá no próprio Hebreus. A fé é a certeza de coisas que se esperam, não vieram ainda. A convicção de fatos que se não vê, fatos que você não vê, mas você tem a certeza que virá. É assim a fé. E nós vivemos exclusivamente pela fé, mas temos que ter ações. Por conta disso, o que ele faz? O que faz Satanás? Ele cria obstáculos para retardar o cumprimento das promessas de Deus. Lembram Daniel? Daniel orou e levou 21 dias para chegar à promessa. Por quê? Porque o anjo foi segurado nas hostes celestiais, precisou vir um anjo de hierarquia maior para liberá-lo. E ele passar para atender o pedido de Daniel, para levar a encomenda de Daniel. Então veja bem, ele quer impedir que você manifeste a sua fé. É isso que o diabo quer. Quando você fica numa religião comendo na mão do governante as coisas ruminadas, ele está fazendo o quê? Que você, ele está retardando o cumprimento das promessas de fé, das promessas de Deus na sua vida, fazendo você ficar olhando ali para uma sentinela, para uma revista, para um estudo, e não manifestar a sua fé. É por isso que não acontece nada na sua vida. Pura obra do diabo. Então, ele cria situações para atrasar a conquista do povo de Deus. E as armas da fé são perseverança. Quais são as armas principais da fé? Perseverança e paciência. O que é perseverança? Você não muda de intenção. Você fica com aquela intenção fixa na promessa que está na palavra de Deus. E a paciência é porque ela não acontece no momento que você quer. Ela acontece ao longo de um determinado tempo. E você não pode murmurar. Se você ficar murmurando, se você ficar reclamando, você está adiando o cumprimento. Então você veja que diferença. Tem que ensinar isso para as pessoas. E não ficar falando, olha, Deus dá isso, Deus dá aquilo, Deus te dá saúde, não vai ter morte, não vai ter mais doença, mas não te fala como alcançar isso. E depois coloca na sua cabeça que é o seguinte, para alcançar isso você precisa obedecer a homens. É terrível isso, é terrível isso. E eu não sei como pessoa com nota 5 acima, que eu acho que todo mundo tem, pelo menos no nota 5, possa cair numa conversa dessa. Tem que ser preguiçoso e eles te estimulam a isso. Então você veja bem, tanto a conquista material nossa, quanto a espiritual, ela necessita de determinação. Você precisa ser determinado, você tem que ter a paciência e perseverança para realizar um sonho material. Você imagine se isso for espiritual. É o que a gente depreende do que está aqui na palavra, tá? Então tem que haver firmeza, persistência, fé, que é a certeza daquilo que você não está vendo, tá? Para você conquistar as coisas e principalmente você conquistar o que é imaterial, que é o reino dos céus, tá?
Agora, aqui na terra é para você viver mal? Não. Senão não estava escrito na palavra que filho de justo não mendiga pão. Tá ok? Então é isso. Ela é uma necessidade, ela não é opcional, a perseverança, é uma necessidade. E ela é necessária para que você faça a vontade de Deus, para que você possa alcançar as mais de 8.000 promessas que tem na sua palavra. Tem sim mais de 8.000 promessas, mas eu não posso só ficar falando nas promessas e não falar que precisa suor para você alcançar elas. Inclusive a salvação da sua alma, que é bíblico e que as testemunhas dizem que não existe, que nós morremos como os animais. É terrível, é terrível. Em Mateus 24, 13, finalizando, o que Jesus disse? Que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, se usa uma expressão perseverar até o fim, é porque vai ser uma vida de perseverança, minha gente. Tá? E as promessas de Deus, todas elas, Deus é espírito, são espirituais. Não é em tese para este mundo. Mas não quer dizer que neste mundo você tenha que viver mal. A religião que está pregando isso, ela não é de Deus. Tá? Você tem que viver, sim, bem e glorificar, que a sua vida próspera em todos os sentidos, você glorificar o nome de Deus. E para isso, finalizando, uma das coisas que você precisa saber é aprender, é a usar os degraus, as dificuldades que você encontra como degraus para que você venha a alcançar a conquista das promessas. Tá ok? É o famoso: se te darem um limão, façam uma limonada e não murmure. Por hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima oportunidade.